Pois bem, entrando na terceira e última parte da nossa aula dessa semana, agora com servidores e clientes, vimos ali os modos como eles interagem, né? Quais são os possíveis tipos de aplicação e como eles interagem com os servidores. Agora vamos entender como que os servidores recebem essas requisições e como lidam com elas, né? O servidor, a gente já está acostumado bastante com esse conceito. Ele é um programa que oferece um serviço específico. Ou, né, ao invés de usar programa, vamos usar o termo da aula, um processo. Então, um processo, um programa, né, isso não muda muito, que oferece um serviço específico para clientes, para um conjunto de clientes. De um modo geral, o funcionamento, né, a funcionalidade de um servidor, ela é simples. Eu tenho um servidor ali aguardando requisições de um cliente, ele está ali pelo cliente e fica aguardando sua requisição. A partir do momento que a requisição chega, ele faz de tudo, né? Ele tenta assegurar para que essa requisição seja atendida e, por fim, respondida para o cliente. E aí ele passa a aguardar uma próxima requisição. Então, são três passos simples ali de aguardar, atender e responder. A gente poderia classificar também servidores como de uma forma bem geral, não é, da forma como eles trabalham, em dois tipos. O primeiro tipo, um tipo mais simples, seria um servidor do tipo iterativo, que ele é responsável por ele responder às próprias requisições. Ou seja, é um servidor, seria um serviço que trabalha sozinho. Ele recebe a requisição e responde, recebe, responde, recebe, responde. Por outro lado, a gente tem os servidores do tipo concorrente, que aí são os servidores que a gente conhece e lida aí no dia a dia. Que aí ele vai criar as threads, né? Ele recebe a requisição, cria thread para poder fazer todo o tratamento da requisição e devolver para o, para o cliente que fez a requisição. Então, são os nossos servidores aí multithreads que se dividem em vários subprocessos para atender várias e várias requisições em paralelo. Para se chegar a um servidor, existe um canal de entrada, né, que é chamado de terminal, que a gente conhece muito mais popularmente como porta, né? Faz muito sentido que é a porta de entrada no servidor. Mas para que precisa essa porta? Vocês sabem, vocês verem rede. A gente precisa dessa porta para identificar o serviço que aquele servidor, que aquela máquina está provendo. Até porque muito dificilmente uma máquina vai estar provendo um único serviço. Ele vai ter uma única porta. Não, ele vai ter N portas. Já já a gente mostra aqui, por exemplo, no meu computador, que é um computador pessoal, eu tenho várias portas abertas ali em funcionamento, escutando serviços específicos. Então a porta ela identifica o serviço em um servidor, em um computador. Mas para se chegar naquele computador, o cliente precisa de outra informação, que é a sua localização, né? Aí a gente fala de IP. O nome mascara isso para uma forma mais simplificada para os humanos, digamos assim, utilizar, né? Porque eu falo humanos, porque quando a gente está trabalhando de aplicação para aplicação, a gente acaba indo direto para muitas vezes até para o IP, né? Vou configurar meu serviço banco de dados. Dificilmente você usa o nome, você joga um IP. Mas independente de quem esteja acessando, se é uma aplicação ou um cliente, né? Ou melhor, se o cliente é uma aplicação ou uma pessoa, eles precisam, é necessário essas duas informações são essenciais, né? São indispensáveis, que é a porta, o IP, né? A sua localização e a porta que identifica o serviço. A gente pode criar um serviço a qualquer momento do que quer que seja e definir a porta que a gente quiser. Mas existe, obviamente, como tudo na nossa área, a padronização é extremamente importante. Na verdade, ele é primordial para que as coisas funcionem. Imaginem, senão o tamanho da bagunça que
que seria, né? E com as portas não é diferente, existe uma organização, a IANA. Na verdade surgiu como IANA, mas depois se tornou parte da ICANN. É isso, enfim, são órgãos lá nos Estados Unidos que se tornaram mundiais, que padronizam tudo na internet. No caso da IANA, que está associada ao ICANN, deixa eu pesquisar aqui para não falar bobeira, mas é ICANN sim. Eles padronizam essa distribuição de números, essa definição de números, no caso da IANA, das portas, então está padronizada nela. E, a ICANN ela padroniza também a questão da distribuição de IPs, etc. IANA, opa, IANA, ICANN, é isso aqui, as funções da IANA na ICANN. Então, o IANA está ligado a ICANN. Isso aqui, obviamente, a gente não vai ler, quem tiver curiosidade pode explorar um pouco mais. Autoridade para atribuição de números na internet. Arquivozinho pesado. E a ICANN é Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números. Então a IANA está muito associada a número, não sei o que vai além das portas. E o ICANN também de nomes, além de números, está englobado nomes também. Mas enfim, serviços possuem portas padrão, né? É tanto que quando a gente vai colocar qualquer serviço, instalar um servidor em casa, assim, para brincar, para estudar, a gente acaba colocando portas ali para cima de 8.000 para evitar conflitos. Quanto mais conhecidas as portas, mais populares elas são as primeiras, né? São as menores. Pega aí FTP é 21, a 22 é SSH, a 23 é o 23 é o Telnet, era o 27. O SMTP 25, o IMAP, enfim, para quem usa, não sei no Windows, e claro, a mais famosa de todas é o 80 HTTP, né? Para quem usa o Windows, Linux, tem um arquivo aqui que ele mostra, o Services, mostra essas principais portas, então, Pipe More. No Windows eu não sei, mas deve ter alguma coisa aqui. Então, estão as primeiras aqui, ó, FTP, SSH22, Telnet 23, 27. Não tem 27? Para mim, 27 era o IMAP. Cadê o IMAP? IMAP. TP 123, SMTP. IMAP 2, 143. Pipe Grep. IMAP. IMAP S, IMAP 2. Provavelmente tinha algum IMAP 1 que era mais antiga. Eu fico curioso com as coisas. Porta IMAP 1. Será que não era 27? Porta IMAP. 104.3. Mas eu acho que tinha uma porta mais antiga. Mas enfim, como eu falei, é antiga. O fato é que serviços possuem suas portas e a gente deve cuidar bastante com essas portas padronizadas. Vamos ver um exemplo de como é que funciona essa conexão cliente-servidor e como é que funciona a função das portas aí no FTP, né? Que é aquele trabalhinho que eu estou pensando para vocês. Estou considerando a possibilidade. Eu trouxe aqui como exemplo, mas a ideia está indo além. O FTP ele tem dois modos, o ativo e o passivo. O ativo ele é mais simples. O ativo, não, a diferença não é tão grande assim também. O passivo ele se torna um pouco mais seguro por uma pequena diferença. O FTP tem porta conhecida, né? Porta 21. No caso do ativo, como é que ele funciona? O cliente ele se conecta à porta 21, dizendo, ó, eu quero o arquivo tal, aqui eu estou dizendo get no arquivo.txt, e eu vou receber esse arquivo na porta 2018. Então veja que o cliente se conecta, faz a requisição na porta, e é uma outra conexão para receber o arquivo.
Então, o servidor FTP ele recebe, responde, ok, vou atender o seu pedido e logo em seguida já transfere o arquivo através de outra porta. Então, veja que aqui em azul a gente tem portas cliente-servidor só para fazer a comunicação, a solicitação e um OK, um ACK, né? Acknowledgement. E outras portas para transferência. No caso do FTP ativo, como ele tem uma porta padrão para transferência, depois que ele recebe a requisição, ele já manda o arquivo também. E depois o cliente só dá um OK recebido. Então, esse é o FTP ativo. No caso do FTP passivo, a coisa muda um pouco. Também vejo que cada um tem duas portas, uma de transferência e uma de conexão. A porta FTP de comunicação, digamos, de controle, como está aqui, ela continua 21 padrão. A diferença é, vem aqui o cliente e diz, olha, eu quero um arquivo, um arc.txt. Veja que diferente daqui, aqui eu informei a porta e aqui não, eu só mandei. Aí o cliente diz, o servidor diz, ok, eu tenho esse arquivo, posso te fornecer. E esse arquivo você vai conseguir na porta 2024. Então, o servidor ele tem esse controle de, ó, se conecte na porta 2024 e aí você consegue baixar. Aí o cliente faz uma nova solicitação agora de transferência, dizendo, ó, manda aí o arquivo para mim e ele devolve. Então, esse aqui se torna um pouco mais seguro, porque aí o cliente tem que fazer uma nova conexão, né, na porta que o servidor informou. Então, isso aqui dá um pouco mais de segurança, perde um pouco, talvez, em eficiência, sempre assim, essa balança, né? Mas ganha em segurança. Então, veja aqui que a gente tem duas formas distintas de um serviço ser atendido, né? Veja que para a gente que é usuário, que é cliente, isso é totalmente transparente. A gente não sabe se está conectando um servidor ativo ou passivo, mas agora a gente sabe que a coisa funciona de forma diferente. Aí, eu já citei uma vez que existem documentos que são mantidos pela W3C, agora me fugiu quem, mas são os RFC, né? Os Request for Comment. Lá vou eu de novo no navegador, que aí dá todo o detalhamento RFC FTP de como funciona o serviço. Tá aqui. Talvez que seja passivo ativo. É o IETF. W3C, HTML e etc. Vamos ver se abre. Mas aqui a gente, esse detalhamento de como funciona esse processo aqui, a gente tem descrito aqui. E a partir disso a gente consegue, se for o caso, né, desenvolver um servidorzinho e um cliente FTP. É, eu falei dessa atividade do servidor FTP, porque uma vez eu fiz como estudante, fiz um trabalhinho desse e eu achei legal. Só dá algum trabalho, que dá mais trabalho ler e entender, né, do que propriamente programar. A programação dele não é difícil. Mas tá aqui. Todos esses serviços padrões da internet têm a sua RFC. Modo passivo e ativo. Ok, então aqui a gente fala de serviços onde as portas são conhecidas, né? Como é a maioria dos serviços ou os serviços mais comuns. Mas existe também a possibilidade de da porta não ser conhecida, de ter uma atribuição dinâmica de porta. Não é a questão de não ter porta, que não tem como, né? Mas a questão dessa porta ser atribuída dinamicamente. Isso eu vejo que ocorre mais em serviços menores, né? No sentido de que não tenham um recurso atribuído a ele
desnecessariamente, ou não desnecessariamente, mas talvez com pouco uso. Um serviço comum, por exemplo, o que informa hora, ele geralmente não tem essa atribuição, essa definição de uma porta padrão. A porta, ela é atribuída dinamicamente pelo sistema operacional. Então existe um daemon, que é como a gente chama de um serviço interno no sistema operacional, um serviço que está rodando sempre ali, que é responsável por fazer essa atribuição, né? Então aqui a gente tem uma figura que ilustra exatamente isso. Eu tenho o meu cliente, ele precisa desse serviço, então ele faz essa requisição para o servidor, e aí o daemon vai na tabela ali de portas, faz a atribuição, né, devolve, na verdade, essa porta que vai ser atribuída, e o cliente pode fazer a requisição, né, com essa porta que foi definida e ter a sua resposta. É uma possibilidade. Não diria que é o mais comum, né? A maioria, como eu falei, dos serviços tem portas já atribuídas e bem definidas, mas existe essa possibilidade também da atribuição dinâmica, né? Ah, uma outra possibilidade, também como atribuição dinâmica, mas seria aglomerar esses serviços através do que a gente chama de superservidor, né? Isso é comum no Unix, né? Tem o serviço, até tem um nome que é o inetd ou inetd, sei lá como é no inglês, a gente chama de inetd mesmo. Então, o que que acontece? Esses sistemas operacionais, né, que foram construídos mais com perfil de servidor, né, como é o caso do Unix, não é diferente, eu vejo um pouco do Windows, que foi focado inicialmente mais no usuário final. Esses sistemas operacionais, eles são focados muito em serviço, então existe uma quantidade gigantesca de serviço, né? Se a gente pegar aqui, sudo ss tunp, olha minha senha, claro, aqui stcp, isso aqui, isso aqui são serviços que eu tenho rodando na minha máquina. Se eu coloco o NOP aqui, eu consigo ver o nome, né? E isso aqui num computador pessoal, né? Então eu tenho aqui Postgres rodando, Network Manager, Dropbox, o próprio Firefox. Eu até estou achando estranho, estou achando pouca coisa. O OBS abre uma porta também, porque ele tem a possibilidade de fazer transmissão. Dropbox. Isso que eu saio fechando um monte de coisa para poder liberar a memória, né? Então veja aqui suas portas, né? A porta de cada um dos serviços. Então, né, e o Linux baseado no Unix. Então, são sistemas operacionais muito voltados para serviço. Então, o que que acontece, o que é muito comum nesses sistemas operacionais? De existir um super, né, ser montado um super servidor que recebe todas essas requisições, né? Então, aqui um grande número de serviços executando o servidor, esperando passivamente a requisição. Então, enfim, ao invés de ficar esse monte de serviços rodando em paralelo, eles são aglomerados no único super servidor que fica esperando essa requisição, né? Ele sabe das portas de todos os serviços, então, vou ficar ouvindo a porta 80, 8080, a 3000, a 2627. Ele sabe de todas as portas, mas recebe a requisição e redireciona para o serviço, né? Então tá aqui a figura, um cliente fazendo a requisição pro super servidor. Então, o primeiro passo sempre para o super servidor. E aí ele identificando o serviço através da porta, notifica, digamos assim, o serviço específico, e aí o cliente faz a conexão com esse
serviço específico. Então, isso aí é muito comum e otimiza recurso, né? Centralizando o recebimento dessas requisições num único grande serviço ou num super serviço. Para a gente fechar esse capítulo, é importante a gente falar sobre também uma subclassificação que tem de servidores, que é sobre a manutenção, né, ou registro do seu estado. Né? O que é um estado de um serviço? São as informações daquele momento a partir de uma requisição, é um serviço. Então, diante disso, a gente tem a possibilidade de armazenar, manter essas informações ou não. Né? E daí a gente tem os dois tipos de serviços, dois tipos de servidores. Os que não mantêm estado, que são os stateless, né? Do inglês é less, sem estado, ou os que mantêm estado, né? Que são os stateful. Os protocolos mais básicos da internet, né? A internet é construída em cima de servidores stateless, sem estado, o próprio IP, o próprio HTTP, né? Um exemplo prático é HTTP. Você faz uma requisição no site, faz uma busca no Google. Ele faz a consulta no banco e te devolve a resposta. Beleza, obrigado. Na próxima consulta, ele não sabe, claro, né, que aí tem as aplicações para fazer isso. Mas o HTTP, ele pouco interessa que é você de novo fazendo essa busca. Claro que na medida do tempo, houve naturalmente essa necessidade de se manter as informações. Aí daí que surgiram os serviços stateful, né, que aí são baseados em aplicações. Né? Qualquer linguagem, né, de programação tem bibliotecas para você manter o estado. Né? As HTTP Session do Java ou Session de outras linguagens, acho que no PHP também é Session só, são bibliotecas justamente para trabalhar em cima disso, para você poder manter o estado, você manter uma conexão com o serviço e ele saber que na próxima requisição ainda é você. Né? Senão, seria impossível a gente, num comércio eletrônico, escolher um produto, jogar na cesta e depois escolher outro produto e jogar na cesta e tal o teu produto anterior, senão ele se perderia. Né? Então, desde cookies, essas sessões são artifícios para a gente manter o estado. Mas alguns protocolos, como eu falei, os mais de base, eles são stateless. Então, não mantém qualquer informação sobre o cliente após entender e fechar a conexão, até porque isso é custoso e, na maioria das vezes, não precisa manter. Né? Se eu estou pesquisando lá na internet, se eu estou navegando no site de notícias, não tem para que manter minha informação entre uma requisição e outra. Os clientes servidores são independentes, minimizando problemas de inconsistência de estado diante de uma falha do servidor. Né? Mais uma vez, isso tudo custa muito, né? Para se ter a garantia de que o que ele vai devolver de fato seja uma sequência, de que esteja atrelado a tudo que você já transmitiu de dados. Então, tudo isso é custoso. Você não precisar fazer isso, né? Além da economia, minimiza bastante as possibilidades de erro. Pode ter desempenho prejudicado, uma vez que o servidor não consegue correlacionar pedidos subsequentes. Então, a questão de ser stateless ou stateful, isso vai muito de pré-requisito da aplicação. É uma demanda da aplicação. A minha aplicação precisa manter estado? Precisa. Ela não precisa manter estado, isso simplifica bastante, não mantém. Mas é importante que a gente saiba que existem essas duas possibilidades de serviços, né? Visto que, na verdade, quando a gente chega ao nível de serviços, de servidores que mantêm estados, status, isso fica muito a nível de aplicação. Mantém as informações, sabe quais arquivos foram abertos, sabe quais dados o cliente já possui em cache, oferece ótimo desempenho uma vez que o cliente pode manter cópias locais das informações, contudo a confiabilidade é sua maior dificuldade, né? Essa questão da inconsistência, né? De você manter o dado ali sempre atualizado. Ok? Então, mais essa classificação aí em tipos de servidores. Com isso, a gente fecha o capítulo 3, processos. Como eu falei, é um tanto teórico, mas também, como eu falei desde o início da disciplina, é tudo uma base
necessária para a gente chegar até o final da disciplina, para poder chegar na parte mais prática e possivelmente mais interessante. Tá joia? Mas dessa aula eu vou deixar uma atividadezinha até para vocês lerem um pouco. Deixo até uma sugestão aqui de sugestão, alta recomendação de que leiam um livro até o tópico 3.4.1, que é o que foi abordado aqui na aula. Tá joia, gente? Então, até a próxima aula, próxima semana, agora sim, aula síncrona. Grande abraço.